Acabou de acontecer a maior falência de um banco nos Estados Unidos desde a crise de 2008. E se você for olhar para a crise de 2008, olha o que aconteceu com a nossa bolsa de valores, olha o que aconteceu com a família das pessoas, olha o que aconteceu com a economia de uma forma geral. Então sim, é uma situação delicada o que está acontecendo, é preocupante, os bancos americanos realmente eles estão com um grande problema nas mãos. E além de tudo, eu estou recebendo um monte de mensagem perguntando o que eu faço, meu dinheiro do Nubank, eu resgato o dinheiro do Nubank, o Nubank vai quebrar, o Inter vai quebrar, a C6 vai quebrar, a gente aqui no Brasil vai sofrer. E calma, esse vídeo é muito importante para que você possa ter clareza do que fazer nesse momento, do risco que você está correndo ou do risco que você não está correndo e simplesmente tem muita gente gritando por aí. Antes de começar, então o vídeo vai ser separado em o que está acontecendo com o banco, com o Silicon Valley Bank, quem é o Silicon Valley Bank, a gente tem chamado de SVB, por que essa crise está acontecendo, se existe ou não um risco de contágio no setor bancário, que é o efeito dominó, como isso pode impactar o mercado americano, como isso pode impactar o mercado brasileiro e como isso pode impactar o seu bolso, mais especificamente se você tem dinheiro, né, ou conta em alguma das fintechs que todo mundo está falando aqui no Brasil. Então, primeiro, o que está acontecendo? Bom, tudo começou quando o Silicon Valley Bank, o SVB, na quarta-feira, dia 8/3, reportou um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Se eu for multiplicar por um pouco mais de 5, aqui a gente está falando de 10 bilhões de reais praticamente. Por que esse prejuízo aconteceu? Basicamente, a causa desse prejuízo foi o aumento da taxa de juros americana, porque assim como eu e você, um dos principais credores do governo são os próprios bancos. Então o banco ele vai pegar o dinheiro que ele tem lá com ele, que às vezes é você que botou lá, e ele vai emprestar para o governo. Tá? Então ele vai emprestar para o governo e aí está investindo e financiando de alguma forma obras, educação, várias coisas ligadas ao país. Qual que é o problema do SVB ter investido no governo americano, ou emprestado ou investido quase que no tesouro direto deles? O problema é que a taxa de juros nos Estados Unidos subiu drasticamente nos últimos meses. Então, o SVB investiu numa taxa e a taxa de juros subiu muito. Quando você investe num título onde a taxa de juros sobe muito, a gente tem o que a gente chama de marcação a mercado. E a marcação a mercado é basicamente o seguinte: você pega, você investe em um título e você fixa ele a 15% ao ano. Se você fixa ele a 15% ao ano, você tem hoje um investimento que te paga 15% todo ano. Aí, de repente, a taxa de juros sobe para 50% ao ano. Se isso daqui acontece, você tem um título que te paga 15% e quem quiser pode no mercado hoje investir a 50% ao ano. Você concorda que seu título ele vale muito menos porque ninguém vai querer o seu título, já que pode investir a 50% ao ano? Então, se você quiser sair antecipadamente do seu título, o seu título vale menos. Você vai vender ele por um preço muito mais baixo, porque você pode investir a 50% ao ano. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a taxa de juros sobe. O seu título perde valor, já que você fixou uma taxa e agora dá para investir ganhando muito mais dinheiro. Só que nos últimos meses, as taxas de juros americanas subiram de 0,25% no começo de 2022 para 4,5% em fevereiro. E o impacto disso daqui é drástico no nosso bolso. Ou melhor, no bolso do SVB. Então, vamos olhar para a carteira do banco para vocês terem uma noção. O banco tinha em carteira 21 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. O yield, ou seja, a taxa que o banco tinha, era de 1,79%. E hoje as taxas de juros estão por volta de 4%. E aí o prejuízo foi esse 1,8 bilhão de dólares. Só que o problema não para aí, porque o banco, para tentar resolver tudo isso, ele disse que ia emitir 1,25 bilhão de dólares em ações para arcar com todos esses custos e levantar uma grana. Então o banco, como ele tem capital aberto, ele pode usar de instrumentos de financiamento. Então ele pode pegar, vender ações do banco para investidores, ele abre mão de uma parte do equity dele, ou seja, outros investidores viram sócios também do banco, e a contrapartida é que entra dinheiro no banco e o banco pode se financiar e não corre talvez risco. Só que uma das coisas que eu percebi que mais geram oscilação no mercado financeiro é o poder da narrativa. Por quê? Porque teve uma pequena falha de comunicação aqui. O timing não foi dos melhores. Porque um dia antes do SVB soltar essa informação, um banco chamado Silvergate Bank pediu falência nos Estados Unidos. E adivinha só qual foi o motivo? Foi um motivo muito parecido com o do SVB. A combinação bombástica de criptomoedas mais os juros americanos. Porque se você é um investidor de criptomoeda, você sabe que de uma forma geral, nos últimos meses, por mais que tenha recuperado um pouco agora, de uma forma mais longa, as criptomoedas caíram muito.
especialmente as maiores, né? Perderam coisa de 1/3, às vezes, do seu valor de mercado, 1/4 ou 50% do seu valor. E aí, quando começou, né, esse desespero para alguns investidores, começou uma corrida bancária, muita gente começou a querer resgatar, e aí eles resgataram, né, os depósitos do banco, que eram de 12 bilhões de dólares, foram para 3,9 bilhões de dólares. Isso aqui obrigou o Silvergate a fazer exatamente o que o SVB também estaria fazendo, ou seja, vender os seus títulos para honrar com as suas retiradas. Mas, durante essa venda de títulos, essa marcação a mercado também fez o Silvergate tomar um prejuízo muito grande e, adivinha só, faliu.